com o seguinte tema, uma palavra que, lendo a Bíblia, Deus vem falando há algum tempo ao meu coração. Eu quero ministrar uma palavra com o seguinte tema. Muito obrigado, pastor Marcos. O fundamento da mensagem de João Batista. O fundamento da pregação daquele que, segundo Jesus, segundo o relato de Jesus em Mateus capítulo 11, foi o maior profeta que já existiu. Aquele que, segundo o relato de Jesus em Mateus capítulo 11, foi o homem a quem o espírito de Elias se manifestou na vida dele. O maior profeta do Antigo Testamento, Elias, através da vida de João Batista, o espírito de Elias falou através da vida dele. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. E você vai manter a sua Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 3. E você, eu gosto de colocar os slides ali com os versículos, porque hoje, vocês sabem, temos vários tipos de traduções, temos várias traduções, isso é legal, porque atende à variedade do povo, aquilo que você, o tipo de... Tem pessoas que gostam mais da João Ferreira e Almeida, tem pessoa que gosta da nova tradução linguagem de hoje, tem pessoa que gosta da nova versão internacional, ou seja, temos várias traduções, várias versões da Bíblia. Porém, quando a gente consegue fazer uma leitura aqui, eu particularmente, a minha Bíblia é da João Ferreira e Almeida da tradução. Então eu gosto de trazer uma leitura uniforme, porque às vezes na minha Bíblia o termo ali está escrito de uma forma, na tua Bíblia está escrito de outra forma, traz uma outra conjuntura, uma outra tradução. Então, para a gente ter uma leitura uniforme, se você quiser ler por aqui também, fique à vontade. Ou acompanhe pela sua Bíblia. Amém? E você vai manter a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 3. Nós vamos meditar do versículo 1 ao 19, ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia está A Pregação de João Batista. Lucas capítulo 3, do 1 ao 20, diz assim. O relato do Evangelho de Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizeres em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: O que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçam mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo:
Eu, na verdade, batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João Batista num cárcere, ou a de encerrar João Batista na prisão. Amém? Amém. Glória a Deus. João Batista, ele foi o precursor do Messias, ou seja, ele veio para anunciar o Messias, para anunciar a salvação para todo Israel. Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve essa nobre missão de anunciar Jesus ao povo. E é interessante que Lucas, no texto que lemos, ele faz um retrato, no versículo 1 e 2 especificamente, ele faz um retrato do contexto social, político e religioso que Israel estava vivendo na época em que João Batista é levantado. Olha que coisa interessante. Deus sempre desejou que Israel fosse livre. Deus sempre desejou que Israel fosse livre. A Israel de Deus hoje é a igreja. Então Deus deseja que a igreja, que nós, como organismo vivo, como corpo de Cristo, nós como igreja, Deus sempre desejou que possamos ser livres. Agora é interessante, queridos, por causa da rebelião de Israel, por causa da rebeldia de um povo que deixava os estatutos do Senhor, um povo que abandonava os altares do Senhor, um povo que se afastava de Deus, um povo que não se atentava a obedecer aos mandamentos do Senhor. E Deus sempre permitiu que nações estrangeiras mantivessem cativo o povo de Israel. Para você ter uma ideia, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, antes de Jesus se manifestar para o povo de Israel, a nação dos judeus, o povo de Israel, foi feita cativa pelo Império da Babilônia, sob o reinado do rei Nabucodonosor. E esse reinado foi precedido por outros reis, por outros impérios. O Império dos Medo-Persas, o Império da Grécia, e nesse contexto que nós estamos vendo, o versículo 1 e 2 do que Lucas nos relata, esse retrato social, político e religioso da nação de Israel, quando Deus vai levantar aquele homem, quando Deus vai levantar João Batista, o retrato que nós estávamos vivendo é o que está escrito no versículo 1 e 2 que nós lemos aqui. Eu vou acompanhar com vocês. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, da província de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Olha que coisa interessante. Eu disse para vocês que o evangelista Lucas, ele traz um retrato do momento social, político, econômico e religioso que a nação de Israel estava vivendo. A verdade é que Anás e Caifás, como sumos sacerdotes, ou seja, a instituição da religião, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta João Batista, a verdade é que a instituição religiosa de então era como se fosse uma aliança com o Estado para servir não aos interesses do povo, mas para servir ao Estado. Ou seja, por que eu estou te falando isso? A religião, a comunhão com Deus, a aliança do povo de Israel com Deus, no período em que Deus levanta João Batista, estava vivendo uma falência moral. Estava debilitada, estava falida. Porque os escribas, os fariseus, as elites religiosas estavam comandando o povo, mas não para beneficiar o povo, para fazer um serviço ao próprio Estado, às autoridades que nós lemos aqui. Agora, queridos, por que eu estou falando isso para vocês? É nesse contexto
É dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui que Deus levanta João Batista. Se você prestar atenção, quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê o livro dos profetas, os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, quando você lê os profetas menores, Ageu, quando você vai ler Amós, Abacuque, quando você vai ler a Bíblia, você vai entender a palavra sempre, quando a palavra é dirigida para o profeta, a Bíblia faz o seguinte relato: veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Isaías. E num contexto de tempo em que a nação de Israel estava longe de Deus, ou seja, num contexto de tempo em que a igreja estava longe de Deus, Deus levanta um homem. Veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias. E você deve lembrar, existe uma expressão na teologia que fala do período intertestamentário. Ou seja, Deus ficou 400 anos sem se manifestar à nação de Israel, ao seu povo. Agora, queridos, veio a palavra do Senhor a João Batista. João Batista então é levantado para anunciar o caminho, para preparar os corações para aquele que viria, para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Agora olha que coisa interessante do versículo 3 ao 6. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Sabe o que me chama a atenção desses versículos? É porque João Batista, ele é o cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. Para você ter uma ideia, o livro do profeta Isaías, ele data de 740 anos antes de Jesus nascer. O Malaquias capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: eis que envio o meu anjo, o meu mensageiro, diante de vós, para preparar o caminho para mim. Sabe quanto tempo o livro do profeta Malaquias foi escrito? Cerca de 400 anos antes de Cristo. O texto que lemos, o evangelista Lucas, ele traz à luz o texto que está em Isaías capítulo 40, versículo 3. Que João Batista, o profeta, seria levantado para preparar o caminho para o Senhor, para endireitar o nosso ermo, as nossas veredas. E é nesse contexto, através do anúncio da palavra de Deus, através dessa profecia, que está se cumprindo em Israel. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Para, mais uma vez, deixar claro a fidelidade e a inerrância da palavra de Deus. João Batista foi profetizado quase que 1 milênio antes dele nascer. E que ele teria um papel, uma função específica no reino de Deus. Que ele prepararia os nossos corações, que ele introduziria o Messias, ou seja, o Salvador do mundo, o nosso Jesus, para que nós então pudéssemos ter o nosso coração quebrantado, pudéssemos ter acessibilidade, pudéssemos rejeitar a dureza de coração para receber o Salvador do mundo. 700 anos antes, 400 anos antes. E hoje nós temos promessa. Hoje você tem promessa de que um dia Jesus vai voltar. Hoje você tem promessa que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja santa, a sua igreja imaculada, a igreja sem mancha, a igreja que não se contaminou com o pecado, a igreja que permaneceu pura, a igreja que vai herdar as recompensas eternas. Hoje nós temos essa promessa. Querido, creia na palavra. A Bíblia é o nosso manual de fé, de regra e de conduta. A Bíblia traz todos os fundamentos e os princípios, os valores que eu e você, que nós precisamos para viver no centro da vontade do Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Versículo 7 ao 9. E aqui começa a pregação de João Batista. A mensagem é textual. Olha o versículo 7 ao 9. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele:
víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha a parte A do versículo 8. João Batista diz que devemos produzir frutos de arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Não existe o perdão de Deus para quem não se arrepende. É impossível receber o perdão de Deus se você não se arrepende. Atos 3,19 a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É impossível receber o perdão de Deus se não há arrependimento genuíno e sincero. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Reinaldo, como que eu sei que eu me arrependi? Sabe como que você sabe se você se arrependeu? Quando o pecado que você outrora praticava, agora te causa tristeza, te causa aversão. Você não tem mais alegria. 2 Coríntios, olha que interessante. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: e assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo em síntese? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Significa que deixou alguma coisa. Significa que abandonou o pecado. Era infiel, mas agora é fiel. Tudo se fez novo. Era adúltero, agora vai ser fiel à mulher. Tudo se fez novo. Era caloteiro, mas agora vai ser íntegro na vida financeira, porque tudo se fez novo. Tem mudança, tem transformação. Era mau caráter, mas quando entregou a vida para Jesus, ele sofre uma reforma do caráter. Solteiro e tinha relação sexual com a namorada, mas porque ele conheceu o amor de Cristo, e por temor e por obediência, ele vai renunciar à área do sexo ilícito. Ele vai deixar de ter relação com a namorada, até que ele se case. Querido, a única forma legítima de relação sexual, aceite você ou não, queira você ou não, biblicamente, a única relação aceita por Deus é na área do matrimônio, é no casamento. A monogamia, um homem e uma mulher, que vão se satisfazer mutuamente no matrimônio, no casamento. Qualquer tipo de relação sexual fora da área do casamento fere a santidade de Deus. É pecado. Assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Foram produzidos frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos significa demonstrar atitudes de que houve arrependimento. Eu estou arrependido. Reinaldo, outro dia um cara veio falar para mim: eu estou arrependido, quero ver teu fruto. Eu não acredito em você. Eu disse isso para o cara, conheço a história do cara. Agora eu estou arrependido, eu vou esperar você me provar. Você vai ter que me mostrar. Eu quero ver atitudes. Porque a palavra diz que devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem de João Batista. Aqui começa a pregação do João Batista. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Sabe por que eu estou falando que não existe o perdão de Deus se não há arrependimento? Porque se não há arrependimento, você continua vivendo na prática do pecado. E você sabe, Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Não existe o perdão de Deus se não existir arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Você precisa entender as marcas do caráter de Deus, para que nós possamos compreender de que forma Deus age,
como Deus atua na sua soberania, nós precisamos entender quais são as marcas do caráter de Deus. Aqui eu quero te explicar uma coisa. Deus, Ele é amor. Deus é misericordioso. Mas Deus é justo e um dia Deus vai executar juízo sobre toda a terra. Me prova, Reinaldo, eu provo para você na Bíblia. O texto áureo que todos nós conhecemos na Bíblia. João capítulo 3, versículo 16 ao 19. Versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus. A marca mais proeminente do caráter de Deus. O seu grande amor. Deus proveu a nossa salvação. Versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe o que o texto está dizendo? O mundo é digno de condenação. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que através dele o mundo fosse salvo. Isso revela a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É não fazer o que alguém merece. A grande misericórdia. Então eu disse que Deus é amor, Deus é misericórdia. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A justiça de Deus. E o juízo está no versículo 19. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então Deus, entendemos a manifestação do seu caráter: amor, misericórdia, justiça e juízo. Deixa eu te explicar, é aqui que eu queria chegar. De que maneira a justiça de Deus se manifesta? Deixa eu falar para você. Eu disse na abertura do tópico que sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento, você e eu, nós permanecemos afastados da graça de Deus. Permanecemos fora da presença de Deus. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, saímos da glória de Deus, deixamos a glória de Deus quando não estamos no centro da sua vontade, quando não nos arrependemos, quando não entregamos a nossa vida em obediência e temor a Ele. Então, de que forma que a justiça de Deus se manifesta? Escuta isso aqui, resumidamente. Se há arrependimento e confissão de pecados, a justiça de Deus se manifesta para nos absolver. Se não há arrependimento e não há confissão de pecados, a justiça de Deus se manifesta para nos condenar. Arrependimento com confissão de pecados, a justiça de Deus se manifesta para nos absolver. Se não há arrependimento, não, eu estou na igreja, mas eu até choro lá na hora do apelo, eu choro, levanto minha mão, no louvor, eu me derramo, mas quando sai da porta, estou vivendo a mesma vida. Não teve arrependimento. Não foi produzido fruto digno de arrependimento. Está dentro da igreja, mas lá fora é falso. Age de falsidade. Está dentro da igreja, mas lá fora tem inimizade. Está dentro da igreja, mas não perdoa. Não houve arrependimento. Não há fruto digno de arrependimento. Agora, queridos, olha a parte B do versículo 8. Olha que coisa interessante. Olha a parte B do versículo 8. Olha o que os camaradas falaram para João Batista. Temos Abraão por pai. Ou seja, João Batista diz: não comecem a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Aqui tem uma coisa interessante. Para você entender, Deus, através do seu propósito soberano e divino, Deus levanta uma nação através de Abraão. Você conhece o texto. Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou mostrar para você um lugar, uma terra, eu vou abençoar você, eu farei de você um homem bendito, todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Deus faz uma promessa para Abraão. E hoje nós somos o cumprimento dessa profecia. Você está sentado aí hoje, eu estou aqui hoje,
E nós somos o cumprimento dessa profecia. Ou seja, nós somos filhos de Abraão. Sabe por quê? Deus chamou uma nação. Deus chamou uma nação, Israel, com um propósito: para proclamar o Evangelho para todas as nações do mundo. Deus contava com isso. Então, a nação judaica, a nação de Israel é criada. Deus levanta um povo para proclamar o Evangelho a todas as nações. Jesus era um judeu. E hoje nós estamos aqui porque essa profecia bíblica foi cumprida. Deus falou para Abraão que a sua geração seria incontável. Certa vez Deus manda Abraão sair da tenda, olha para as estrelas. Consegue contar as estrelas? Eu te digo que a tua geração, a tua descendência, será maior do que as estrelas. Será inumerável, será incontável. Então hoje nós somos, por herança, também filhos de Abraão. Sabe por que eu estou te falando isso? Querido, não é porque tua mãe, querido ou querida, não é porque tua mãe é crente que você está garantida, não. Ah, Reinaldo, mas eu sou membro de uma igreja de Deus no Brasil do Campo Comprido. Ah, muito massa, o pessoal é caloroso, o pessoal me trata pelo nome, eu participo da célula, semanalmente, eu estou semanalmente na célula. Ih, não, sou filho de Abraão. Você prestou atenção no discernimento de João Batista? Sabe o que João Batista está me ensinando? Ei, querido, não adianta você falar que você é da igreja. Não, eu participo dos cultos. Sabe, domingo eu estou no culto, eu participo, eu recebo a palavra. Aí assim me dá, assim a palavra parece que dá um negócio dentro de mim, eu me emociono. Sabe, eu sou da igreja, mas tua vida não muda. Continua com as mesmas práticas, continua vivendo no pecado. E não pensares em vós mesmos. Temos por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar para si filhos. Não, mas a minha mãe é crente. A minha mãe ora por mim. A minha mãe, querido, você não sabe teu dia de amanhã. Tua mãe não vai te garantir. E o meu pai, Reinaldo, o meu pai é fervoroso. O meu pai, a oração dele, capeta cai tudo. O meu pai é fervoroso. Ai, você é filho de crente. Só que filho de crente não é crente. Ah não, a minha mãe, eu sou filha de crente. A minha mãe é uma mulher fervorosa. Ela está orando, eu sou salvo pela minha mãe. Ah é? Você é filha de crente, mas filha de crente não é crente. Filha de salvo não é salva. Filho de salvo não é salvo. Eu me lembro de uma experiência agora há pouco tempo atrás. Agora o Thiago está uma bênção, graças a Deus. Está firme lá na igreja, está congregando em Colombo, está fazendo curso discipulador, está trabalhando, está atuando, me manda mensagem toda semana. Amém? Glória a Deus. Algum tempo atrás, ele estava meio capengando. A gente que tem discernimento começa a entender algumas coisas, começa a discernir algumas coisas, frieza espiritual, enfim. Aí um dia a Karen andava preocupada, eu falei, Karen, é o seguinte, a gente faz a nossa parte. A experiência dele é com ele. Ele precisa ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Filho de crente não é salvo. Filho de salvo não é salvo. Você precisa ter tua própria experiência. O judeu rejeitou Jesus. Por isso que nós sempre pregamos, destacamos aqui o texto de João capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome. O que o texto está dizendo? O judeu rejeitou Jesus. Até hoje, o judeu ortodoxo rejeita Jesus como Messias, rejeita Jesus como Salvador. Foram os judeus que pediram a cabeça de Jesus. A história conta, e nós podemos ler no relato da Bíblia, depois você pode ler em João capítulo 19, que o governador de Roma, Pôncio Pilatos, ficou maravilhado na presença de Jesus. Eu aprendo que uma pessoa cheia da graça de Deus, até na hora da sua morte, transfere bênção, transfere luz. Pôncio Pilatos ficou maravilhado diante de Jesus. E ele tentou quebrar o galho de Jesus. Ele chega diante das elites judaicas, diante dos judeus, diante do povo, e ele coloca o pior bandido que existia naquela época
Barrabás, ele coloca... Pôncio Pilatos deve ter pensado dentro do coração dele, eu vou lembrar. Quem você escolhe? Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? Barrabás. Solta Barrabás. E Jesus crucifica-o. Foi o judeu que mandou matar Jesus. O judeu rejeitou Jesus. Portanto, querido, não adianta você colocar dentro do teu coração, não, eu participo da igreja. Aqui nós não temos carteirinha, né? Mas tem igreja que tem carteirinha. Não, tem carteirinha da IBB. Eu sou da célula do André. Eu sou da célula do Reinaldo, lá no Augusto, aí, estou garantido. Eu e você, nós precisamos ter uma experiência pessoal, individual, uma experiência com Deus, uma regeneração, uma renovação, que só acontece mediante o poder do Espírito Santo, para que então nós possamos declarar que estamos salvos. E sem arrependimento, genuíno, verdadeiro, sincero, o perdão de Deus não se manifesta na nossa vida. É isso que João Batista está ensinando. Querido, o texto disse, nós lemos aqui, o versículo 8, olha que coisa interessante. O versículo 8 inteiro. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha o que o João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, disse. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Carisma não salva. Pode ter carisma. Talento não salva. Dom não salva. Queridos, pense que você seja uma árvore. Pense que eu seja uma árvore. Jesus não quer de nós apenas folhas. Jesus quer frutos. Escuta o texto, eu vou citar para você. Mateus capítulo 7, olha o que Jesus falou, do versículo 16 ao 29. Jesus ele diz o seguinte: pelos seus frutos eu os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. E toda árvore que não produz bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos eu os conhecereis. Aí Jesus vai entrar no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí ele vai entrar no versículo 24 ao 27. Olha o que Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele, porém, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem, e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Versículo 28 e 29 diz: e concluindo Jesus esse discurso, todos se admiravam da sua doutrina, porque falava como quem tinha autoridade e não como os escribas dos fariseus. Sabe o que o texto traz em síntese? Sabe o que o texto traz em resumo? Que não adianta eu falar, que não adianta eu dizer. Não é o que diz, é o que faz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos Deus. Sabe o que é profecia? É dom. Em teu nome expulsamos demônios, operação de Deus. Operamos maravilhas, milagre acima de cura divina. Então
eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Não houve arrependimento, não houve transformação, não houve mudança, não foi produzido fruto digno de arrependimento. Sabe o que significa iniquidade? A iniquidade é pecado deliberado. Eu e você, nós pecamos. Temos os nossos pecados habituais, porque somos seres humanos. Iniquidade não é pecado habitual. Iniquidade é pecado deliberado. É pecado voluntário. Sabe que é, mas faz. Eu estou envolvido num adultério. Estou gostando de uma colega de trabalho. Não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Hoje todo mundo faz isso. Não, acho que é papo de líder, papo de pastor, esse negócio que... Eu sou livre, eu tenho minha namoradinha ali e tô tendo relação com ela, tô deitando e rolando mesmo, eu tô na fase, tô na idade, não dá nada. Nem meus pais falam, eu vou ouvir líder, eu vou ouvir pastor, vou ouvir a palavra. Não houve arrependimento. Agora, queridos, olha que interessante do versículo 10 ao 14. Continua no texto. Versículo 10 ao 14. A multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparte com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçam mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, não defraudem e contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário. Sabe o que eu aprendo aqui? A resposta que nós damos à pregação. Sabe o que aconteceu nesse contexto, do versículo 10 ao 14 que nós acabamos de ler? Aqui nós acompanhamos a resposta do povo à pregação de João Batista. Houve arrependimento. Os corações foram quebrantados, compungidos. Olha que coisa interessante. Quem tiver 2 túnicas, que reparte com o que não tem. Eu não consigo entender cristão que não é generoso. Não consigo entender. Olha que coisa interessante. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Cristão egoísta. Não consigo entender. Cristão que se arrependeu, que nasceu de novo, que foi transformado, que é salvo, egoísta. Não consigo entender. Chegaram também publicanos para serem batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçam mais do que aquilo que vos está ordenado. Sabe quem eram os publicanos na nação de Israel? Eram os coletores de impostos. Eles tinham uma função que eu posso dizer que era legal naquela nação. O imperador romano recolhia impostos do povo, e os publicanos eram responsáveis por essa função. Só que sabe o que eles faziam? Eles eram corruptos. Ao invés deles pegarem do povo apenas aquilo que lhes era lícito, que lhes era legal, eles extorquiam o povo. Corrupção. Olha os soldados, no versículo 14. E os soldados interrogaram também: e nós o que faremos? Soldado arrependido. E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, não defraudem, e contentem-se com o vosso salário. Eu fico imaginando João Batista hoje no nosso país. Se a nossa igreja tivesse condição, imagine trazer o João Batista aqui. Eu fico imaginando, gente, o que o João Batista ia falar do nosso contexto político, social, econômico, do que nós estamos vivendo hoje, na nossa nação. Não era muito diferente daquele tempo. Sabe o que João Batista está falando para aqueles soldados? Sejam íntegros, sejam honestos, cumpra seu papel, mas com integridade, com verdade, seja justo, faça apenas aquilo que lhe é direito. Eu queria entender um cristão desonesto, um cristão que dá golpe nos outros. Eu queria entender um negócio desse. Eu tenho dificuldade para entender, porque eu acredito que quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, nós adquirimos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Portanto, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que manifestar na nossa vida as marcas do
seu caráter. Eu não estou aqui pregando uma perfeição louca, uma perfeição, porque só Jesus foi perfeito. Mas eu estou falando, tem muita gente, tem um monte de cristão que não está nem se esforçando para viver os princípios da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Em Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Sabe o que significa ser imitador? Significa que eu tenho que demonstrar na minha vida as marcas do caráter de Deus. Justiça, bondade, amor, misericórdia, perdão, integridade, honestidade. Passa no supermercado, aí o caixa se confunde e dá R$50 a mais de troco. Qual que é a tua atitude? Ninguém está vendo. Não dá nada. Está em casa, madrugada, consumindo pornografia. Ninguém está vendo. Seja honesto com você. Seja honesto com Deus. Sonega imposto, faz cachorrada. Sonega imposto de renda. Não, eu vou dar um jeito aqui, eu faço uns cachorros aqui. Eu declaro que eu tenho filho. Eu declaro que eu fiz 2 faculdades no ano passado. Eu faço uma cachorrada aqui. Não dá nada, ninguém vai saber. Ah, se eu cair na malha fina, depois eu me acerto com a Justiça Federal. Ninguém está vendo, mas Deus sabe. Eu queria entender um cristão que não age com integridade na vida social, no mundo da vida. Não, na igreja eu ajo. Na igreja, sabe? Na igreja eu sou cordeirinho, eu sou certinho. Na igreja eu faço tudo correto. Ajudo o meu irmão se ele tiver necessidade. Na vida social. E lá fora? Olha que interessante, João Batista estava tratando com segmentos da sociedade. Pessoas que trabalhavam em prol do desenvolvimento social. É impossível nós manifestarmos as marcas do caráter de Cristo se a integridade não for presença real na nossa vida. É impossível eu dissociar uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida honesta da vida cristã. É impossível. Cristão infiel à mulher. Queria entender um negócio desse. O cristão desleal com o pastor, desleal com o líder, desleal com o patrão, desleal com o chefe. Agora, queridos, versículo 15 ao 18. Acompanhe comigo. Estando o povo em expectação e pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará com a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Primeiro, olha que coisa interessante. João Batista falou do inferno. A mensagem do inferno não é popular hoje. Não se prega mais sobre o inferno. Não, vive do jeito que você quer. Deus é amor. Queridos, eu acredito, tenho muita convicção no que eu vou falar. Deus é amor. E Ele recebe qualquer pessoa do jeito que você está. Ele me recebeu em seu grande amor no estado que eu cheguei. Mas Ele se recusa que nós possamos permanecer da mesma forma. Eu não acredito num evangelho que não promove libertação. Eu não acredito. Eu não acredito num evangelho que não transforma o caráter do homem. Eu não acredito. Eu não acredito num evangelho de oba-oba.
num evangelho em que as coisas de Deus são levadas de qualquer maneira. Eu não acredito num evangelho que não transforma a minha realidade, que não muda a minha existência, que não muda o meu caráter, que não promove o arrependimento, para que eu passe a sentir nojo daquilo que outrora eu fazia. Eu não acredito. Veja o que o João Batista disse aqui. Versículo 17. Ele está falando de Jesus. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista está fazendo uma menção àquilo que mais tarde Jesus chamaria de parábola do joio e do trigo. Você sabia que dentro da igreja tem joio e tem trigo? Você sabia que dentro da igreja tem filhos de Deus e tem filhos do diabo? O agricultor, se alguém aqui já viu, já teve a oportunidade de apreciar o processo, quando ele vai separar o trigo, ele faz isso daqui. E na parábola do joio e do trigo, os anjos perguntam para Jesus: podemos acabar com tudo? Podemos ceifar tudo e acabar com o joio? Jesus fala: não, segura, espera a minha colheita. Aí eu vou separar o trigo do joio. O joio, ele cresce. Você consegue ter uma percepção da seguinte maneira: o trigo, ele tem a folhagem dele, eles crescem iguaizinhos. É igualzinho. Você não consegue diferenciar, se você, a olho humano, se você olhar o joio e o trigo crescendo junto. São iguaizinhos. A diferença é que o joio, ele passa a ter uma expressão de cor mais amarelada, mais queimada, poderia dizer assim, e ele se inclina. Ele não fica na sua posição vertical. O joio, ele se inclina. O texto diz no versículo 17 que Jesus tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palha é aquilo que resta, é aquilo que sobra do joio. Só que hoje não é popular falar de condenação. Fala do humor. Só que, queridos, eu aprendi o seguinte: quem ama fala a verdade. Sabe por quê? O confronto, a denúncia do pecado, promove libertação, promove conserto, promove correção. Agora, olha que coisa interessante. Os textos que lemos, João Batista reconhece a sua dependência de Deus. O texto que lemos está aqui, do versículo, a partir do versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Em João 3,30, João Batista diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui vai uma palavrinha para os líderes. E para você que aspira a ser líder, para você que tem o desejo de servir na casa do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você: não tem lugar no reino de Deus para promoção pessoal. Não tem lugar no reino de Deus para adquirir notoriedade. Às vezes eu chego em casa, a Karen fala para mim: acho que você foi muito duro hoje. Eu falei: Karen, não estou preocupado com o meu ibope, estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu chego aqui e despejo. Sabe por quê, querido? Ministério não tem lugar para promoção pessoal. Qualquer pregador pode chegar aqui e dar palestra. Eu, inclusive, sei dar palestra. Mas a palavra não é palestra, não. A palavra é confronto. A palavra se expressa e se revela na nossa vida com 3 propósitos específicos. A pregação na igreja, a liderança, qualquer tipo de atividade ou ministério que você exerça, ela tem 3 funções principais, fundamentais. A primeira, exaltar e glorificar o nome do Senhor. A segunda, edificação dos crentes, edificação dos cristãos. E a terceira, convencer o pecador ao arrependimento. Misericórdia.
Agora, queridos, João Batista reconhece a dependência. Ele reconhece quem ele é diante de Deus. Estou falando aqui de novo. Se você é líder, você almeja ministério, você deseja ocupar alguma posição no reino, deixa eu falar para você, cuidado para não tocar na glória de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: a minha glória eu não darei a outra. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Reino de Deus, João Batista reconheceu quem ele era. Ele disse: não, eu vim para preceder aquele que é maior do que eu. Eu vim para anunciar aquele que é maior do que eu, cuja pessoa eu não sou digno de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. Eu sou aquele que vem vos anunciar, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista reconheceu a sua pequenez diante da grandeza e da soberania de Deus. Amém. Não, eu quero liderar a célula, porque eu fico vendo, às vezes o pastor chama ali o Moacir ali na frente, chama André, chama todo mundo, chama Carlinhos, eu quero ter posição também. Querido, se a tua motivação for essa, você está equivocado. Pelo contrário, quando você se alista no exército de Cristo, se prepare para você matar um leão por dia. Parece que eu estou no Tadel falando aqui, né, pastor? Não está no script. Agora, queridos, João Batista reconheceu quem ele era. Reconheceu a grandeza e a soberania de Deus. Deus como Pai, provedor de todas as coisas. Aquele que nos sustenta. Aquele que permite o nosso acordar de manhã. Aquele que permite o nosso viver. Atos capítulo 17, versículo 25 e 28, o apóstolo Paulo diz que dele provém a vida, a respiração e todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aquele de quem nós dependemos todos os dias, aquele que nos dá o fôlego da vida, aquele a quem seja dirigida, seja tributada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aquele que nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou para a sua maravilhosa luz, aquele que nos faz reis e sacerdotes, aquele que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a glória, a honra, a exaltação e todas as coisas. Amém. João Batista tinha esse entendimento. E para encerrar, em último lugar, versículo 19 e 20. Isso aqui é pesado. Deixa eu até tomar água aqui para eu encerrar. Versículo 19 e 20. A gente parte para o encerramento. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, foi repreendido pelo João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere, na prisão. Aleluia. Olha que coisa interessante. Quem era Herodes Antipas? Herodes Antipas, ele era filho de Herodes o Grande. Você vai lembrar, você conhece a história. Quando Jesus nasceu, quem governava, quem era rei em Jerusalém, na Galileia, era Herodes o Grande. Foi Herodes o Grande que mandou assassinar todas as crianças menores de 2 anos de idade. Esses reis do Império Romano, eles eram possessos pelo poder. Eles faziam qualquer coisa pelo poder. Herodes o Grande mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque foi anunciado a ele que nascera aquele que seria rei em Israel, o menino Jesus. Agora olha que coisa interessante. Herodias estava, abra aspas, casadas com Herodes Antipas.
Só que Herodias era filha de Herodes o Grande. Herodes Antipas, era neta de Herodes o Grande. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. E seu irmão Filipe era quem era casado com Herodias. Você prestou atenção no rolo? Olha que rolo, vou facilitar a tua compreensão. Sabe quem era Herodias? Era sobrinha de Herodes Antipas. E é nesse contexto que João Batista toma uma decisão. Eu vou confrontar o rei. E nas suas peregrinações, porque a Bíblia diz que Herodes Antipas era tetrarca da Galileia, ou seja, ele administrava sub-regiões da Galileia. Em uma de suas peregrinações, ele se encontra com João Batista. E João Batista denuncia um pecado que não era político, que não era civil, mas um pecado da vida moral. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E se você prestou atenção, o caso, ele toma uma gravidade, uma proporção maior ainda, porque além de se tratar de um adultério, o caso ainda era um incesto. Porque Herodias era parente de Herodes Antipas, era sobrinha. Eu quero encerrar aqui. Sabe por quê? Queridos, João Batista decide confrontar o rei, e isso lhe custou a sua prisão, que mais tarde ele perderia a sua cabeça. João Batista foi decapitado. Sabe o que eu aprendo? Nós não podemos negociar os nossos princípios e os nossos valores. Nós estamos vivendo hoje um tempo de frieza espiritual. Nós estamos vivendo hoje um tempo de acovardamento. Eu já disse aqui, querido, sabe por que você confronta? Sabe por que você tem que confrontar uma pessoa? Para produzir conserto, para produzir correção. Hebreus 12:6, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8: portanto hoje, diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Só que sabe o que nós aprendemos? Sabe o que nós fomos ensinados? Que amar é ser conivente com o erro. Não fala nada. Ei mãe, confronta a tua filha. Fala para ela que essa relação sexual que ela está tendo é ilícita. Ei pai, fala para o teu filho. Fala para o teu filho virar homem. Fala para o teu filho que ele está sendo desonesto. Quem que você tem que confrontar lá na tua célula? Sabe o que eu aprendo com João Batista? E eu tenho tentado colocar isso na minha vida. Eu prefiro, porque o João Batista foi o seguinte, ele estava preso, mas com uma consciência livre. Muitos de nós hoje estamos livres com uma consciência presa. Eu prefiro dormir à noite, eu falo isso pra cara. Eu prego aqui, às vezes a cara hoje, eu acho que você foi meio duro hoje. Eu vou dormir do mesmo jeito. E amanhã eu estou 6 horas da manhã de pé para ir trabalhar. Eu fiz meu papel, cumpri. Eu prefiro ter uma consciência livre do que viver uma prisão existencial. João Batista, embora preso no cárcere, ele estava com a sua consciência livre. O profeta solitário. Aquele que veio para preceder o Salvador do mundo. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz o seguinte: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, o Batista. Mas aquele que no reino de Deus for menor do que ele, será o maior. Hoje à tarde, tomando banho para vir para o culto, eu fiquei pensando. Eu pensei assim, poxa, como que pode? O filho aparece em casa com tênis que o pai e a mãe não sabem de onde que é. Aparece com dinheiro que o pai e a mãe não sabem de onde que veio, a origem. Tua esposa aparece com dinheiro que você não sabe de onde que é, a origem.
Teu filho recolhe a namorada no quarto e você faz de conta que não está acontecendo nada. A tua filha é muito queridinha, mas está fazendo coisa que nem adulto faz ideia do que ela está fazendo. Isso é muito sério, gente. Vou perder a cabeça hoje aqui, pastor, também. Pastor, posso dirigir para cá já, a gente vai encerrar? Queridos, a lição dessa mensagem, o ensinamento do João Batista para a minha vida, é que o Evangelho é sim, sim, não, não. Os valores do Evangelho não se negociam. Os valores da palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus é absoluta. Não pode ser relativa. Ah, não, eu tenho falado isso nos jovens aqui. Ah, não dá nada. Tá vendo, pastor? É tão jovem. Sabe, os hormônios, a flor da pele, não tem como. Só que Daniel tinha 14 anos de idade quando foi exilado para a Babilônia. Daniel 1:8. Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe o que o texto está ensinando? Que Daniel tomou uma decisão numa terra estrangeira que ele não se contaminaria com o pecado, que ele seria fiel a Deus, que ele seria um instrumento de bênçãos para Deus, que ele honraria a Deus, mesmo num lugar diferente, num lugar estranho. Ah, não, é a idade, é jovem, pastor, tem que curtir mesmo. Estevão tinha 17 anos, o primeiro mártir cristão. Atos capítulo 7. Um menino, um jovem, 17 anos, dá uma aula de Bíblia, confronta a elite religiosa de Israel e matam ele a pedradas. Não, hoje, pastor, nós estamos vivendo esse relativismo. O não dá nada. Tem nada a ver. Não está na igreja, mas não dá nada. Posso ter vida dupla. Posso ser duas caras. É o crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Não dá mais para viver assim, gente. Não dá mais. Essa é a mensagem do João Batista para a nossa vida. Arrependimento sincero, fruto de arrependimento e vida de santidade. É impossível dissociar, separar vida cristã de vida de santidade. Vida cristã de vida reta, de vida íntegra, de vida honesta. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus.